Tabosa apresentam Cinema Caruaru para falar sobre as novidades da telona. Você está ouvindo Rádio Cidade. São 11 horas 3 minutos. Agora, na Rádio Cidade, você ouve o programa Cultura e Cidadania. A apresentação: Paulo Nailson, Generson Alves e Lindenberg Roseno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Estamos começando agora mais um programa Cultura e Cidadania, mais uma edição do Cultura e Cidadania, como acontece todos os sábados às 11 da manhã. O programa anterior foi excepcionalmente de meio-dia por conta da cobertura da emissora em relação às eleições de 2020. Você nos ouve pela FM 99.7, mas também você pode nos acompanhar aí pelo Facebook da rádio, pelo canal do YouTube, que a gente divulgou recentemente também nas redes sociais, pelo aplicativo Radiosnet. Você pode baixar ele no seu celular, Radiosnet, radios.com.br, e também pelo TuneIn. Para você ter uma experiência, né, com imagem de TV e a qualidade do FM, como eu falei, você pode acompanhar aí pelo Facebook ou por essa outra possibilidade aí do canal do YouTube. O programa de hoje está bastante interessante, além de ter dois lançamentos, né, um na área literária e outro na área musical. Nós vamos abordar também aí esse tema desde ontem, bastante comentado, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Bom dia, Lindenberg. Bom dia, Paulo Nailson. Bom dia, Generson Alves. Bom dia a você que nos ouve todos os sábados aqui na Rádio Cidade 99,7, o programa Cultura e Cidadania. Bom dia, Paulo Nailson. Bom dia, Generson. E o bom dia também, desculpa, Generson, ao Wagner Alex e ao Márcio e à Scarlett, né, que são daqui da Rádio Cidade, que estão nos acompanhando. Paulo Nailson, nos eu ajudando gostaria aqui na produção e na parte técnica. Também de mandar um bom dia para os nossos amigos lá de Garanhuns, o Leandro, o Maciel e o Joselito, tá? São lá da cidade de Garanhuns. Um forte abraço. É isso aí, bom dia, poeta. Paulo, bom dia, Lindenberg. Tava com saudade de você, meu poeta. Né? A saudade é recíproca, né? Programa hoje cheio de novidades, cheio de coisa boa para se falar, de reflexão. Verdade. Né? Eu me lembrei de uma frase agora, espero que ela esteja correta. Repita um ato e colha um fato. Isso é provérbio chinês. Né? De tanto você repetir algo, você acaba... Foi o que aconteceu comigo agora, né? Tranquilo. Poema que era na abertura, como a gente estava colocando um poema no final, mas vamos então ao poema com Generson Alves. Isso mesmo, Paulo Nailson. Vamos embora. Um poema é um mote decassílabo. Tire o seu preconceito do caminho. Tire as pedras que tem em sua mão, que eu não quero morrer apedrejado. Eu não posso viver subjugado pela sua perversa opinião. Tire o ódio que pesa o coração, pois eu quero levar meu leve amor. Faça isso e perceba que a flor vai brotar no local onde era espinho. Tire o seu preconceito do caminho, que eu quero passar com minha cor. Eu sou fruto oriundo da raiz, semeada nos solos africanos. Em tumbeiros, navios desumanos aportou pelos chãos deste país. Um estado servil, com ações vis, maltratou meu povo sofredor, mas meu povo sem ódio e sem rancor vai tratar o maltrato com carinho. Tire o seu preconceito do caminho, que eu quero passar com minha cor. Todos os seres humanos são iguais, têm moléculas, têm células, cromossomos. No princípio de tudo, todos somos substâncias sem forma, nada mais. Ao nascer, as camadas sociais, distinções entre nós buscam impor. Vem a morte, causando seu furor. Nós voltamos ao nada, rapidinho. Tire o seu preconceito do caminho, pois eu quero passar com minha cor. Quebre toda barreira do humano. Tire o ódio do peito, plante a calma. Só cultive o que é bom na sua alma, que a bondade traz paz e não engano. Na parábola do bom samaritano ensinada por Cristo Salvador,
Aprendi que meu próximo tem valor e ninguém é feliz sendo sozinho. Tire o seu preconceito do caminho, pois eu quero passar com minha cor. Eu estou emocionado, cara. Muito bom. E pensar que isso é de improviso, eu fico indignado com isso. Gênesis, Parabéns, poeta. É com muita alegria que a gente recebe hoje nos estúdios aqui da Rádio Cidade o José Ordônio, alguém que eu tenho o maior carinho e admiração. É um bem-sucedido comerciante, como liderança na igreja também isso é reconhecido, e também escritor há muitos e muitos anos, mas só agora tendo essa possibilidade, né, de ter livro publicado. Então quero deixar aqui esse registro, né, de gratidão a Deus pela vida, pela amizade que eu tenho com o Ordônio, por essa parceria que eu estava dizendo ali, a Lindenberg, eu acho que são cerca de 30 anos, salvo engano, né, que ele é um parceiro, cooperador. Então seja muito bem-vindo, Gênesis, de escritor para escritor agora. Hoje o lançamento, né, do livro Reflexões Inesquecíveis, do reverendo José Ordônio, né, pastor da Segunda Igreja Batista Bíblica, né? Inclusive eu recebi o livro ontem das mãos do Azaf, né? Azaf, filho do querido pastor Nelsino, né? Que foi nosso pastor também e que caminhou também junto com o José Ordônio muito tempo. Hoje, 8 horas da noite, lá na Acaceu, o lançamento do livro Reflexões Inesquecíveis. O que é que as pessoas podem esperar desse momento, né? O livro a gente sabe que já está à venda em alguns lugares, mas do que é que trata o livro, pastor Ordônio? Bom dia. Olha, bom dia a Paulo, bom dia à bancada jornalística, bom dia aos doutores que aí estão e bom dia também aos espectadores da Rádio Cidade, que ela abrange não somente o Brasil, mas também fora do Brasil. Então, veja bem, Reflexões Inesquecíveis. O leitor que lê este livro, realmente, os artigos que nele tem, faz jus, naturalmente, ao nome do livro. Reflexões Inesquecíveis, quer dizer, é uma marca. Se você lê este livro, você vai ficar com uma marca, um estigma, uma coisa que jamais você vai esquecer. Então, o livro foi editado agora, mas já é um bebê que nós fazemos há bastante tempo, né? 24 meses, todos os dias, dioturnamente. Esse livro tomou bastante o meu tempo. E assim, são temáticas baseadas na Bíblia, mas com um olhar diferenciado, né? O homem robô de Deus, né? Temos alguns artigos, né? O primeiro aqui, a burra verbosa, né? Como é que o senhor tira essa criatividade para tratar desses temas com um olhar, uma percepção tão diferenciada? Olha, eu sei que o tempo aqui é muito pequeno e tal, mas nós temos um artigo aí baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando ele, Pedro, diz que o sexo mais frágil é a mulher. E nós estamos provando aí que não é. Então, Paulo sabe disso, que a gente foi lá no teatro, no livro Filho lá e tal, mas deixa para lá, não temos tempo. Então, veja, Sansão, ele matou mais pessoas no dia que morreu do que antes. Qual é o outro que eu estou me lembrando aqui? Vários outros, né, que eles ganharam. Persefarias. Faria enganou o mundo todo e trapaceou a Polícia Federal, não sei o que lá e tal. Chegando em Maceió, perdeu, né, venceu tudo, mas foi vencido por Sunana Marcolino. Então, o presidente Clinton também mandou invadir o Iraque e mandou matar inimigos, e aquela história toda, e venceu também aquela parte, mas foi vencido por Mônica Lewinsky lá no palácio, e adulterou lá com ela. Então, olha, nós temos um artigo aí chamado Aprenda a Dizer Não. Eu sei que não temos o tempo necessário, mas quem lê esse artigo já, naturalmente, foi premiado com o livro, porque se você aprender a dizer não na hora adequada, então você vai livrar-se de tantos problemas que virão depois. Rapaz, fantástico. E Paulo e Lindenberg, né?
O Ordonho tem também esse poder de fazer com que a gente consiga passar horas, se for o caso, escutando, né? Porque ele tem essa percepção, né? Esse olhar diferenciado. Né? E só para acrescentar, em relação a livro, esse é o seu segundo livro e o terceiro está encaminhado, né? Porque o primeiro saiu pela Amazon, aí no caso é virtual. A Era do Estresse. A Era do Estresse. E o terceiro é Conversa com o El Shaddai, salvo engano. Entrevistando El Shaddai. Entrevistando El Shaddai. E assim, muitos desses artigos, ou alguns, né, já haviam sido publicados, por exemplo, em blogs ou em revistas, em algumas situações assim, né, e agora é um compilado, ou temos também textos inéditos nesse livro Reflexões Inesquecíveis? Tem. Embora já tenha alguns artigos daí, que nós o aumentamos e tal, foi modificado e tal, uma nova edição. E já foram publicados não, a gente já escrevia para a revista da Presentia, e no entanto a gente conseguiu mudar essa percepção. Nós temos aí um artigo chamado A Desorganização de Deus. Deus é desorganizado? Como é que história é essa? Se vocês provarem que não, eu retiro o artigo do livro. Mas a gente não vai ter tempo para isso, só noutra vez. Mas fora o Lutemberg aí. Deixa ele fora. Vamos lá. Mas o senhor vai ter que pelo menos pincelar isso aí, viu? Em que sentido Deus é desorganizado? Olha, você para ser uma pessoa organizada, você tem que portar documentos. Você vai chegar no qualquer aeroporto, documentos. Você vai ter que portar mais ou menos os principais, né? CPF e tal, e RG, não sei o que lá, e passaporte. Certidão de nascimento. E tal, um GPS e tal. Você vai ter que portá-los. Se você não portar documentos, você será uma pessoa naturalmente desorganizada. Se você perguntar a Deus qual foi o dia, a hora, o minuto, o segundo que ele começou a fazer o universo, ele não vai procurar numa agenda para mostrar a você, deixa eu procurar aqui. Então ele não tem esses documentos que nós temos. Então ele é, nessa perspectiva, uma pessoa naturalmente desorganizada. Que maravilha. Você não, está falando. Em relação ao livro, não é? Ele já se encontra à venda, porque o da Amazon é só pela internet. Mas esse já se encontra, apesar de ser lançado hoje à noite, ele já se encontra à venda em algum local? Bem, já que você faz isso, e Santo Agostinho disse que o santo também precisa de salário, né? Então eu posso dar o telefone aqui? Com certeza. Olha, mas primeiro está na Gospel, Livraria Gospel, ele está na Banca Terceiro Mundo e algumas igrejas, mas eu não quero nem que você vá à igreja agora. Eu vou lhe dar o número aqui que você pode encontrar também este livro. 93 34 28 77. Repetindo, 93 34 28 77. Outro, 98 72 17 44. 98 72 17 44. Como disse, como é o nome do... desculpa eu perguntar o seu Jennerson. Gerson? Jennerson Alves. Então, nós estamos lançando hoje, como disse ele, na Acacil, né? Então, ele já falou por mim. Quem está mandando um abraço aqui para você, e aí ainda acrescentando, gente simples e modesta e muito engraçado no dia a dia. Quem conhece o Ordonho é que sabe desse bom modelo no dia a dia, viu? Até parece que tem sempre uma piada nova. E aí é o Nelson Lima, está mandando um abraço e dizendo que conhece sua obra literária também. Além do Nelson, está aqui a jornalista Núbia, a Beatriz Nogueira, grande amiga Beatriz Nogueira, muito obrigado, Beatriz, pelo carinho da audiência. O Agildo Galdino, que inclusive está tendo agora a eleição lá na Acacil, e ele salvo engano, chapa única, então provavelmente será aí eleito por mais 2 anos. Jefferson, isso é o cordelista, famoso WO, Paulo Nailson. Pois é. O Zé Gomes, lá do Rio de Janeiro. O Gordo, lá da Soparia do Gordo. Um grande abraço aí. Gente boa. E outras pessoas que daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente retorna e dá também aí um giro aí nas redes sociais. Agradecer mais uma vez. Não sei se o Jennerson tem mais alguma coisa para acrescentar.
Paulo Nailson, eu tenho algo não a acrescentar, mas a valorizar diante desse bate-papo do Gêneson Alves com o Ordônio, que é uma frasezinha que ele falou ali sobre o não. Existe uma importância muito grande nessa palavra, o dizer não, tá? Eu mesmo sofri muito. A gente precisa praticar mais, não de uma forma leviana, mas assim, de algo que venha a ser construtivo para as partes, não é? Eu lembro de uma história, um camarada chegou para outro, viu, Ordônio, e disse assim: rapaz, me empresta R$3.000, porque eu tenho que pagar amanhã a um determinado conhecido meu e eu só vou ter segunda. Aí o cara disse: eita, bicho, vamos fazer o seguinte, quem é o cara que eu ligo pra ele e eu falo com ele? Aí o cara disse: não, é fulano. Ele disse, ligou pro cara e disse: fulano, é o seguinte, ó, segunda-feira você dá pra sustentar o dinheiro que fulano de tal tá te devendo? Ele disse: dá pra sustentar sim, cara, dá sim, dá pra sustentar. Ele disse: pronto, tá, obrigado. Aí ele disse: pronto, você não precisa te emprestar, segunda você recebe e paga ele. Isso é um não indireto. Mas se viesse daí um sim, o cara tava trazendo o problema do outro lado, de terceiro para cima dele próprio. Então, assim, são situações que a gente não precisa passar, né? Então, assim, a vida ensina a gente, né, que é necessário essa aprender, prática dessa palavra não. Também a dizer não. Só os agradecimentos aí finais, né? Exatamente. Nós agradecemos ao reverendo Ordônio, né? Dizer que o livro Reflexões Inesquecíveis, né, reiterar hoje ao lançamento às 8 horas lá na Acacil, ao lado da Câmara de Vereadores, um material muito bom, muito bem acabado, né? A diagramação muito boa e com textos realmente que vão instigar a reflexão do leitor. Agora a gente vai para um rápido intervalinho e volta daqui a pouco com mais novidades no Cultura e Cidadania, agradecendo mais uma vez a presença do escritor José Ordônio. Você está ouvindo o programa Cultura e Cidadania. Segunda-feira, às 8 da noite, tem Esporte Amador na Rádio Cidade. Com o programa Papo de Bola, com Anderson Oliveira, Nildo Silva, Jadson Romero, Danilo Mendes e Coronel Donizete. Um espaço para debater o futebol amador, com informações sobre campeonatos locais e regionais. Sempre com a participação de convidados e ouvintes, numa parceria com a Liga Desportiva Caruaruense de Futebol. Programa Papo de Bola, só aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Olá pessoal, eu sou Mário Flávio e nós temos um encontro de segunda a sexta, de 6 horas da noite, no programa Conteúdo, a política discutida da forma como ela é, com P maiúsculo. O nosso encontro é às 6 horas e eu conto com a sua audiência. Até lá. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Inscreva-se no vestibular ACES Unita e ganhe até 50% de bônus na matrícula. Nosso processo seletivo é um game, então prepare-se! A fase 1 é totalmente online. Já na fase 2 é presencial e classificatória. Inscrições gratuitas. Saiba mais no site aces.edu.br. ACES Unita, vestibular 2021. O jogo do seu futuro. Rádio Cidade 99.7. Onze e 22. Pegou? Já estamos de volta com o programa Cultura e Cidadania. E aí a gente está voltando com Cultura e Cidadania. Nesse segundo bloco, vai passando aqui mais uma vez rapidinho na rede social. O Israelito Almeida sempre nos acompanhando lá Essa do é Ceará. cadeira cativa, viu? Pois é, durante a semana, a Rádio Cidade e também final de semana, coladinho no ouvido com o rádio ou vendo pelas redes sociais. Isso. Bom dia ao país de Caruaru, bom dia Rádio Cidade. O poeta continua radicalizando
em sabedoria. Meu Jesus, é muita gentileza. Paulo, nós vamos convidar, né, o Israelito, quando vir. Videochamada, mas eu já... Não, videochamada, eu até já combinei algo com ele, então vamos aguardar Israelito aí, em breve, conosco, até pra gente conhecê-lo melhor. Quer dizer, conhecer ele é meu irmão, conhecer melhor quem não conhece, né? Aqui, Maria Dulcineia, né, também está aqui, né? Top, parabéns ao programa. Né? Gláucia Galindo, Maria Verônica Amaral Moraes, Dida, né? E o Jefferson Moisés também na escuta, né? E na audiência, né? Assistindo também pelas redes sociais e tirando print. Maravilha. Lindenberg, quem está mais com a gente aqui hoje? Hoje nós estamos aqui com o professor Rafael, tá? Ele que é responsável pelo quadro Cultura e História e também agora escreve semanalmente para o blog Cultura e Cidadania. Vai participar desse papo sobre o tema da consciência negra. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Lindenberg, Paulo Nailson, poeta que eu admiro, Generson, fantástico. Bom dia, Rafael. Você é o admirador número 2, o número 1 sou eu. Ô, Lucimério, uma honra estar aqui debatendo com a senhora. E minha saudação inicial é falar que mais do que se incomodar contra o racismo, é preciso que a gente seja antirracista, né? Alinhar a teoria com a prática em todos os momentos da nossa vida. Generson. É isso aí, né? E nós também estamos contando com a presença ilustre da professora, da doutora Lucimere Passos, né? Ela é militante em causas de direitos humanos e fundadora do coletivo Afro Ilê Dandara. Ela vai falar conosco sobre racismo nas estruturas da justiça. Um bom dia, seja bem-vinda, professora. Bom dia, Paulo Nailson, Lindenberg Rosendo, né? Tive o prazer de conhecer. Ouvia falar, mas não conhecia, mas hoje nos conhecemos pessoalmente. Bom dia a esse jovem, ilustre, inspirado poeta, Generson Alves, né? Que nós já tivemos a oportunidade, viu, Paulo Nailson, de homenageá-lo por ocasião de um... No Ilê Dandara mesmo? Do Ilê Dandara. Enquanto grupo Ilê Dandara, né? Nós fizemos questão de homenageá-lo, porque eu penso sempre que homenagens têm que vir vida, né? E no caso presente, a gente teve muito prazer. Bom dia também aqui ao pessoal da bancada e ao ilustre professor Rafael, que inclusive traz uma parte do tema que nós aqui iremos tratar. Lembrando a você, ouvinte, que hoje teremos aqui o lançamento, né, do Gabriel Sá, Oração. Então aguarda um pouquinho, daqui a pouquinho ele entra e vai fazer parte também dessa conversa com a gente. Lucimere, tem duas citações que eu quero colocar agora para você. Um deles é da juíza Lissandra Reis, da 5ª Vara Criminal de Campinas, interior de São Paulo. Em sentença, ela colocou: o réu não possui o estereotipo padrão de bandido, possui pele e olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. E isso ela cita, né, em uma das sentenças dela. E a outra frase que eu achei interessante, a citação que eu queria colocar aqui, tem a ver com as posturas comuns, né, de policiais e militares na abordagem, produzindo aquele sujeito suspeito padrão, né, tipificando pretos e pobres com um tipo ideal de criminoso nato. E teve até um fato mais recente, né, já de ontem para hoje, no campo jurídico, que eu creio também que a senhora vai acrescentar na sua fala agora. Porque a pergunta é a seguinte: tanto nessa frase, como nessa outra citação que envolve a polícia, e essa que a senhora vai acrescentar do campo jurídico, apesar de todas as garantias constitucionais conquistadas e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, com o objetivo de proteger a dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos, o sistema da justiça penal funciona como instrumento de dominação racial? Veja bem, Paulo. Historicamente,
esse sistema de justiça não é de hoje que se manifesta expressando exatamente aquilo que ele é que deveria coibir. Práticas delituosas, né, com relação à dignidade da pessoa humana. As posturas que hoje a gente assiste, e aí os 2 exemplos que você trouxe, e eu poderia ilustrar com mais 2 exemplos, né? Nós temos o exemplo daquela desembargadora em São Paulo, que, por ocasião da morte e de tudo que aconteceu pós o assassinato de Marielle Franco, que ela foi a uma rede social e lá, professor pasme, uma desembargadora acusou, né, sem provas, somente no achismo, e dizendo que aquele fato tinha sido determinante porque ela era uma mulher envolvida com bandidos, com milicianos, quando, na verdade, a gente sabe que tudo isso fez parte de uma verdadeira campanha de difamação por quem não pode mais se defender. Todavia, no caso de Marielle, houve uma reação, porque Marielle já tinha ao redor de si um grupo bastante, vamos dizer, maturo, um grupo bastante participativo nessas questões e reagiu. E isso fez com que a sociedade também abraçasse. Aí, bem recentemente, né, a família de Marielle, na época quando saiu essa declaração racista, preconceituosa e sem nenhuma fundamentação com provas, exatamente condenando a desembargadora a pagar cerca de R$10.000 à família como compensação por essa declaração. O que para mim é muito pouco, né? Porque um desembargador tem um salário muito bom, então poderia pelo menos ter sido 3 vezes o que ela ganha. Bom, se a gente, Paulo, remontar ao final do século XIX, né, quando ocorreu a pré-falada abolição, a que deu liberdade a centenas e milhares de negros nesse país, posteriormente, os parlamentares, junto com todo esse conjunto que pertence à sociedade, mas que faz questão de cima para baixo, determinar os rumos de cada um de nós, políticos, justiça, Ministério Público, empresariado economicamente mais forte, já tinha criado leis, e o senhor, professor, como historiador, acho que você é um historiador, né, sabe que as leis a questão de vadiagem, a questão de vagabundagem era exatamente para coibir as práticas daqueles libertos. Porque se você saiu de um sistema sem nenhuma compensação, sem nenhuma garantia legal de inserção nessa sociedade, você ficava mesmo ocioso, vagabundo, sem fazer nada. E aí o que é que acontece? Já existiam leis que os penalizassem. O próprio Código Penal, Paulo, do Império, já era bastante contundente com relação a um grupo social. E aí a gente, nessas pesquisas, nesses estudos que a gente faz, essa semana a gente descobriu, de que, por exemplo, no estado de São Paulo, no início do século, para se ter acesso aos ônibus, que essa questão da mobilidade, de você andar de ônibus de um ponto a outro da cidade, só poderia entrar nos ônibus quem tivesse sapato, quem fosse calçado, quem pudesse estar calçado. Quem não tivesse, não entrava. E quem era que desse contingente social que não tinha sapato, porque nunca tinha usado? Os negros. Então, é necessário, gente, que a gente fique bastante atento para essas práticas que parecem sutis, mas são escandalosas. São ilegais, são criminosas. E isso, Paulo, perpassa por todo um período histórico e continua resistindo até hoje. Eu digo sempre que o racismo, ele se reinventa.
ele toma sempre uma vitamina, né, para se fortalecer. Ele, se não está tão forte, mas sempre ele se mascara de alguma situação para estar presente. Desculpa, Lucimere. E assim, o que eu vou dizer aqui, outras pessoas já disseram. Pode parecer exagero, não é? Porque quando a gente diz, não, fizeram aquilo porque é com o negro. Se fosse com o branco, não fazia. Eu vinha até no caminho conversando com Lindenberg sobre uma prática que quem me conhece na rua já viu certamente isso no passado, hoje menos. Mas no passado eu chegava a fazer isso que eu vou dizer agora, que era andar correndo na rua. Né? Porque como eu sou muito apressado e muito ágil para fazer as coisas, então, principalmente no centro, ali na Igreja da Conceição, 15 de novembro, Rua da Matriz, eu ando muito correndo. Correndo mesmo, atravessa a rua correndo, pela calçada correndo, para fazer as coisas mais rápidas. E sempre que eu estou, né, hoje bem menos, graças a Deus, isso eu fazia mais antes, mas sempre que eu estou fazendo essas carreirinhas, pela feira livre, a feira da Coab, o centro da cidade, né, para agilizar, para correr, atravessar a rua rápido, andando correndo pela calçada, pelo beco da Estantil, toda vez que eu fazia isso antes, porque eu já pensava isso antes, vinha na minha mente, se eu fosse uma pessoa de pele escura, Um negro. como é que eu não estaria ali sendo parado ou não sendo derrubado, né? Será que se fosse um negro ali, correndo pela calçada, correndo pelo trânsito, seria visto da mesma forma como eu estou naquela situação? De fato, em muitas situações, seja na escola, faculdade, quando é um professor negro, quando é um bancário negro, quando é um médico negro, em igreja, né? Quando o pastor é negro, querendo ou não, sim, o olhar é diferente, né? Inclusive em supermercado, em loja de shopping, seja onde for. Na verdade, eu acredito que isso é muito parte da família. A criança ela já vem sendo influenciada pela própria família a ter esses olhares, porque em si ela não percebe nada, ela não vê diferença em nada, existe uma igualdade enquanto criança, mas daí em diante o convívio social dela, que eu acho que não é só na família, também na família, mas assim, principalmente porque se houver um embate, se houver um combate da família, o que ela vê de fora pesa de outra forma, menos por conta da formação. Exatamente. Mandela já dizia, né, que se você é ensinado a odiar, porque você não é ensinado a amar. Verdade. E professora, perdão, existe ódio que a pessoa nem sabe mais porque odeia. Simplesmente odeia. O Generson, mais um aqui, viu? Inclusive ele colocando você como mestre da cultura nordestina. É o Jefferson Moisés. Você tem uma pergunta para o Alberto também, né? E assim, até falando nessas questões, aí a professora mencionou o Mandela, né? O quanto é importante nós termos modelos. Claro. Foi citado aqui, o pastor mencionou Santo Agostinho, que era negro, né? Os afrescos mais antigos mostram Santo Agostinho como negro, e aí a gente tem, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora emblemática, né, tanto pela sua qualidade literária como pela questão da sua biografia, e ela esteve em Caruaru, não foi? O professor Rafael fez essa descoberta aí, né, e queria que pudesse falar um pouco mais. Esse professor Rafael, né, rapaz? Dá confiança. É verdade. Nessa pandemia, acelerei meu processo de leitura de livros, né? E um que estava ali na fila era o Casa de Alvenaria, né? É a segunda obra da Carolina de Jesus, a obra mais conhecida é o Quarto de Despejo. E no Casa de Alvenaria, ela conta sobre a divulgação do livro Quarto de Despejo e o processo de ascensão social que ela tem depois de vender os livros, aí conhece intelectuais, viaja pelo Brasil. E eu estava lendo despretensiosamente, quando eu chego na data dia 15 de dezembro de 1960, eu me deparo com a informação que ela veio para Caruaru. Eu falei, caramba, eu não sabia disso, ninguém nunca tinha me falado. Ninguém acho que sabia, né? Não eu fiquei meio assustado, eu falei, não é possível, alguém deve ter escrito alguma coisa sobre isso. Eu fui no Google, falei com colegas da área e ninguém sabia também dessa informação. E aí, como um dever, né, historiográfico, eu falei, preciso fazer uma publicação sobre essa história. E a professora Michele Guerreiro, da qual eu sou muito grato,
me incentivou a publicar um artigo que eu publiquei na revista Em Territórios da Universidade Federal de Pernambuco, contando da visita da Carolina de Jesus em Caruaru e fazendo uma relação com o racismo estrutural da imprensa. O tratamento que uma escritora negra, analfabeta, semi-analfabeta, né, só estudou 2 anos na escola, recebia, diferenciado de escritoras brancas e mais famosas, né? E, enfim, eu escrevi o artigo e ele foi baseado na Casa de Alvenaria e em fontes do Diário de Pernambuco, porque o Diário de Pernambuco disponibiliza seu acervo digitalmente. Então eu não precisava ir no contexto de pandemia, os arquivos do Jornal Vanguarda estavam fechados. Porém, agora teve uma flexibilização e eu pude ir no arquivo do Jornal Vanguarda. E lá eu consegui ter novos achados sobre essa história, né? Inclusive, a gente está disponibilizando em primeira mão no blog do Cultura e Cidadania a única foto da Carolina de Jesus aqui em Caruaru, né? As fotos que eu coloquei no artigo da Universidade Federal de Pernambuco são fotos dela em Recife, né? E assim, ela veio, ganhou de presente um boneco chamado Jornalista, do Mestre Vitalino. Teve um jantar com o prefeito João Lira, encontrou com o Nelson Barbalho em um jantar regional, e elas só tinham 3 exemplares do quarto de despejo aqui em Caruaru, porque não tinha chegado o suficiente, ou as pessoas já tinham comprado, então ela teve que autografar em outros livros que não eram delas, mas ela fez questão de destacar toda a inteligência emocional do povo de Caruaru, a hospitalidade que a receberam. Porém, assim, o que eu analisei das fontes, né, no Diário de Pernambuco e também no Jornal do Vanguarda, eu senti um tratamento um pouco racista sobre a vinda dela aqui, né? Então, assim, apesar de elogiá-la, de estar na mídia famosa, alguns jornalistas chegaram a tratá-la como pretinha desembaraçada, como se o lugar dela não fosse ali, né? Então, isso é um aspecto do racismo estrutural, né? Licença, Rafael. A gente vai para um breve intervalo. Tivemos até, inclusive, um probleminha com a transmissão da videochamada com o Gabriel, e significa que esse papo continua daqui a pouquinho, e tem algo aqui mais interessante que, se eu fosse você, ficava aguardando, que vai valer a pena. Então, são 11 horas e 40 minutos, daqui a pouquinho a gente já volta para tratar mais desse assunto aqui na Rádio Cidade. Você está ouvindo o programa Cultura e Cidadania. Chegou a hora de sair por aí de Renault Zerinho. Black Regency, de 19 a 21 de novembro. Seu Renault Zero com IPVA grátis e ofertas exclusivas como essas. Kwid Zen 1.0, sem entrada e parcelas de R$ 1.099. Sandero 1.0 completo, a partir de R$ 49.990. E mais, novo Stepway Zen e Duster Iconic, com taxa zero e outras condições especiais. Na Renault Regency, Avenida dos Estados 473. Pela vida, escolha um trânsito seguro. Fala galera, eu sou o David Sebastian e a gente tem um encontro marcado todo sábado a partir das 9 da noite com o Rock Cidade. Muito rock and roll pra gente curtir, hein? Fica ligado, sabadão é dia de Rock Cidade, bebê. Oxente, é o Jeremon na cidade, em 99,7, é diferente, começando às 5 da manhã, no Acorda Caruaru, tem forró, tem diversão e muita informação, é Jeremon na cidade, todo mundo ouve, oxi, todo mundo vê. Rádio Cidade, Caruaru. 11 horas 42 minutos. Já estamos de volta com o programa Cultura e Cidadania.
E aí a gente tá de volta, queria mandar um abraço. Foi quando é o dia do cordelista, o dia do cordel, o dia do poeta cordel, porque essa questão de data também é complicado, né? Em abril tem uma determinada comemoração que se repete em junho, só que é internacional, não é nacional. Depois não é o segmento, é a pessoa. Isso acontece com circo, com teatro. Com... Só radialista tem 2 datas. Aí. Wagner. A gente também tem isso que você está dizendo, pois a gente não. também tem 2 datas, né? Por exemplo, tem o Dia Internacional da Mulher. E agora, 25 de novembro, a próxima quarta-feira, é o Dia Internacional, né, pela eliminação de toda forma de violência contra a mulher, criado pela ONU. É bom que a rádio também se antene para poder falar de alguma coisa nesse aspecto. Pois é, em relação ao poeta, né? Poeta cordelista é o quê? É dia do cordel ou é cordelista? É dia do cordelista, dia do cordelista. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava conversando com o Nelson e os cordelistas que sempre acompanham o programa. Esse rapaz, sábado, a gente vai estar numa atividade, acho que é na Praça do Cordel, que é um que foi recente. Mas não teve, e que terminou não acontecendo, porque houve alguns porque existe uma data em novembro, né? Sempre tinha um movimento, isso, né? Havia a Expo Cordel, né? Isso. Né? Torcer, aí estamos nessa torcida para a reativação ali daquele espaço, né, que vai ser reinaugurado, que é a área da antiga estação ferroviária. Exatamente. Que está sendo readequado aí. Estamos aguardando. Que é uma demanda, inclusive, da Conferência de Cultura de 2013. A gente acompanhou, sabe até que a última parcela, que se eu não me engano é a 4ª parcela do repasse que é feito do governo federal para aquele projeto que está sendo desenvolvido ali. Então, a última parcela foi enviada, salvo engano, há 8 ou 10 dias mais ou menos. A gente espera que com essa última parcela, que é a 4ª, realmente essas obras lá sejam concluídas para que o mais rápido possível, né, que eu creio que vai ser o começo do próximo ano, volte ali às atividades que já vem tendo há algum tempo e com certeza agora com essas melhorias, né, vai ser retomado e de uma forma mais adequada. Paulo Nailson, não está em pauta, mas eu gostaria de te perguntar a que pé anda Aldir Blanc? Manco, né? É para Paulo Nailson. Manco? A última informação que a gente tem do governo federal é que a primeira remessa daquele valor do inciso 1, que é os R$600, né, que é repassado como auxílio emergencial para os artistas, essa primeira remessa ela foi suspensa. E olhe que esses valores, há cerca de 15 dias, ele foi liberado, né, para as contas dos governos estaduais, e a partir daí, com 5, 6, 7 dias, esse valor ia começar a ser repassado para os artistas. Parece uma piada. Mas eles identificaram um erro, e nesse sentido eles estão certos, eles identificaram um erro nos cadastros, que alguns cadastros, tinha artista que se inscreveu que estava habilitado para receber, porém já recebia outro tipo de ajuda do governo. Até aí tudo bem, só que deveria ser, já que tem essa tecnologia, identificar desses cadastros e suspenso deles, e não nacionalmente o de todos, né, que já estão aí há 7, 8 meses aguardando. Lamentavelmente acontece isso. E aí também o do inciso 2 e do inciso 3, por exemplo, daqui do município, já foi divulgado os editais, aqueles que foram habilitados, mas não significa dizer ainda que são os escolhidos, né? Primeiro foi. Então a gente pede aí Paulo, eu também tenho o máximo de possível. A gente entende a dedicação e a demanda de trabalho, mas o máximo de possível de agilidade aí também, não só de Caruaru, que a gente não fala só para Caruaru, a gente fala para o Brasil inteiro. Verdade. E até para fora do Brasil, nos outros municípios, o máximo possível de agilidade nesse processo para fazer chegar a quem precisa, às entidades, aos grupos e às pessoas, essa verba emergencial da lei Aldir Blanc. De emergencial não tem nada. Sigamos. Você tem concluído a sua fala? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho uma pergunta a fazer. Em relação Carolina. Quem a recepcionou? Então, primeiramente, assim, os poetas Lício Neves, o Nelson Barbalho, né, não foi uma pessoa específica, né, foi um encontro de intelectuais junto com a comitiva também de prefeito na época, João Lira, e contato com outros artistas. Mas vale registrar, né, esse tratamento assim, com palavras que, né, pejorativas com relação a Carolina. E
E também destacar assim, a importância que ela tem no cenário nacional e o quanto ela é silenciada, né? O quanto escondem a capacidade que ela tem de influência. Ela já foi traduzida para mais de 13 línguas. Algumas pessoas, apesar desses dados serem um pouco confusos, dizem que ela vendeu mais livros do que Clarice Lispector. O Quarto Despejo é uma estimativa de 1 milhão de livros vendidos. Então, é preciso valorizar essa figura. E ela foi descoberta, né, professor? Ela morava na favela do Canindé, em São Paulo, e ela escrevia diários sobre a vida dela e tinha um sonho de publicar, né? E parte dos papéis que ela usava era que ela catava no lixo, né? Então é uma história bem tocante. E ela foi encontrada pelo jornalista da revista Cruzeiro, Audálio Dantas. E usando essa expressão dele, descoberta, a impressão que a gente tem é que está tendo uma redescoberta dela nesse período, né? Não sei se do ano passado para cá, o mundo acadêmico está realmente despertando, né, para essa obra dela, que tem inclusive música, né? Ela chegou, não sei se foi só um LP que ela gravou cantando canções dela. Isso, sambas, né? Muito interessante. E é importante citar essa questão da descoberta, porque assim, talvez as pessoas não tenham conhecimento disso, né? De onde ela surgiu, como ela surgiu, não é verdade? Sim, por isso a importância, né, da gente colocar em voga Carolina de Jesus. Certeza. Não só ela, né? Por exemplo, eu estava lendo recentemente a história da Teresa de Benguela. Ela tem uma história magnífica de uma resistente do Quilombo do Piolho, em Mato Grosso, em que ela, a partir das armas que elas apreendiam de soldados que tentavam desmobilizar o Quilombo, elas criavam panelas. Olha isso, a desmilitarização, as armas que eles apreendiam, ao invés de usar as armas contra o seu inimigo, transformavam em utensílio para alimentar o seu povo. Então são histórias assim silenciadas que a gente precisa colocar em voga. Mandar um abraço para Ria Braddock, que está acompanhando também aqui o Cultura e Cidadania. O Nildo, que é o filho do Ordônio, também colocando aqui, né, aquilo que a gente já tem dito, né, a grandeza dele enquanto ser humano, enquanto pessoa. Lucimere, o fato ocorrido no Rio Grande do Sul e tantos outros que na realidade acontecem no dia a dia, né? Nem sempre tem um celular filmando, nem sempre tem alguém registrando, mas criou uma certa comoção nacional. Inclusive, imediatamente começaram a surgir protestos, manifestações na própria loja, em vários locais do Brasil, a imprensa, o próprio programa aqui trazendo o tema. Certamente ainda vai render mais um pouco. Agora, a gente percebe também, quando acontecem esses fatos, e aqui no Brasil, quando há uma certa reação, passa o tempo e não muda muita coisa. Na sua opinião, o que é que seria necessário, se fosse pontuar, para que houvesse mudanças mais concretas, mesmo que leve um pouquinho mais de tempo, para essa realidade não ser repetida? Veja bem, a sociedade, ela se comove, especialmente no Brasil, já que dizem que nós temos um traço de passionalidade, isso até na formação de nossa brasilidade é muito acentuado, Então, esses momentos realmente eles reverberam além até do que a gente espera nas pessoas. Todavia, passado aquele momento, é o que a gente diz, do luto à luta. Do luto à luta. A gente não pode, na próxima semana, esperar que mais um João, um mais José, uma Maria, uma Cláudia, aquela que foi arrastada pelos policiais lá no Rio, seja mais uma vítima para a gente continuar chorando. O momento de lágrimas, ele está se extinguindo. O momento é de que a gente possa exatamente virar esse jogo. Claro que sozinho nós não podemos virar. É necessário que instituições, é necessário que o poder público, destinando políticas públicas. É preciso que o judiciário, que foi isso que aqui a gente veio falar, não faça como esse grupo de juízes, ontem em Recife, pessoal, magistrados do estado de Pernambuco, associados da AMEP, considerem que o racismo seja uma invenção ideológica, uma questão ideológica.
Eu já contestei. Inclusive tem uma opinião semelhante aqui, a gente respeita as opiniões, do Hugo Batista Brito, que coloca: o meu filho está conhecendo sobre o racismo e essa cultura do ódio que parece insuperável por parte dessa turma que pensa que representa todos os negros no Brasil. Gente, vamos evoluir. Chega de semear o ódio entre brancos e negros. Eu acho que ele tem um contraponto, né? Ele acha que, à medida que a gente traz essa discussão, a gente está alimentando. Essa é a opinião dele. Exatamente. E isso a gente entende quando a gente escuta opiniões assim, diferentes das nossas, né? Porque a gente vive essa construção histórica. Então, você na condição de um magistrado, dizer que racismo é uma criação ideológica, é muito. No mínimo, desconhecer. É muito. Tem que desconhecer, talvez, desconhece um pouco todo esse processo histórico, né, que não começou hoje. Hoje ele está sempre se retroalimentando. Então, Paulo, a saída é de que, por exemplo, numa penitenciária como a Juiz Plácido de Souza, da qual eu fui uma advogada há um tempo, 2 anos e meio aproximadamente, final dos anos 90, nós tenhamos defensores públicos, e isso passa pela questão de políticas públicas, para não deixar um cidadão negro que não tem condições, que transgrediu, que realmente infringiu a lei, mas acontece o seguinte: existe uma lei, existe um caminho para que esse cidadão pague por aquilo que ele fez e retorne para a sociedade, porque no Brasil não existe prisão perpétua. Então, se não existe prisão perpétua, aquele cidadão, ele, pelo tempo que ele passa, ele vai ter que retornar. É necessário que nas periferias, as pessoas, quando reivindiquem, quando pleiteiem uma vaga para suas crianças, elas não tenham que perder no dia seguinte ao horário de seu trabalho, porque passaram a noite dormindo numa fila, sentado, dormindo, para o quê? Para que de manhã ela tente arriscar uma vaga numa escola pública, gente. É um absurdo isso. Pública já está dizendo. Eu posso contar um fatozinho que é meu? Posso, Paulo? Sim, sim. A gente já está caminhando para encerrar, depois disso a gente já faz a rodada de agradecimento. Eu moro há 38 anos no conjunto residencial Boa Vista 2, Rua Vertentes. Então, veja bem, há 38 anos, não foi hoje, viu, professor? Eu e minha mãe resolvemos pleitear também uma daquelas moradias. E, para que a gente tivesse acesso, minha mãe foi trabalhar na prefeitura, eu era professora. Ao final do dia, do expediente nosso, tenho irmãs também, pai, mas assim, nós podíamos enfrentar essa história. Dormimos na rua Belém do São Francisco, nas imediações ali, já do final, nas imediações do sinal, que na esquina, não sei se você lembra, que ali funcionava um escritório da Coab, onde hoje tem um joguinho. A parte administrativa. A parte administrativa de Caruaru. Nós dormimos naquela calçada, na altura ali do início, acho que do número, talvez 6, 5, sei lá. Quando chegamos lá, 8 horas da noite, isso há mais de 35 anos passados. Já tinham 4 pessoas, professor, na frente da gente, para poder pegar a ficha, pagar lá uma taxa lá, um tributo lá, e daí começar todo o processo. Entendeu? Então, eu e minha saudosa mãe, que sem sombra de dúvida está no céu, tivemos que enfrentar isso aí. Eu, já uma professora, mas não tinha moradia e não tinha outro meio de acesso. Então, quem está nesses recantos, quem está nesses espaços de maior dificuldade de acesso a serviços básicos previsto numa Constituição, são os negros. Gente, eu não quero tergiversar, nem eu quero romantizar números, não, porque números são mecânicos, números são fatais. E os números ditos pelo IBGE, IPEA, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outros organismos sérios da sociedade e governamentais, como o IBGE, diz: nós vivemos um fosso. Então é isso aí, viu, Paulo? A gente até publicou no blog, nos últimos anos, morreu mais preto. E também diminuiu, pelo outro lado, né, a quantidade de mortes de brancos.
Rapidinho, porque o nosso tempo já esgotou. Nossa gratidão ao Rafael Alberto, que inclusive é colunista do blog e também vai estar conosco, né? A cada programa trazendo um comentário e suas últimas palavras, agradecendo também. Eu agradeço, né? Infelizmente o tempo é breve. Não, pelo tempo, só a Lucimere hoje. Então, que ele já é da casa, né? Isso. Então, eu agradeço a você pelo convite, a direção da casa, a todos que eu tenho o prazer de estar, né? Foi maravilhoso pra gente, viu? E dizer a você somente o seguinte, respondendo de maneira categórica àqueles que acham que a gente está semeando o ódio. Nós não semeamos o ódio. Agora também nós não queremos a exclusão. Obrigada. Programa Cultura e Cidadania teve o apoio na produção da Scarlett e trabalhos técnicos de Wagner, Alex e o Márcio. Rádio Cidade é uma emissora do grupo AJS Comunicação. Direção e programação é de Mário Flávio e direção de jornalismo de Renata Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva. Direção geral de Adolfo José. Na próxima semana nós estaremos juntos aqui de novo, se Deus quiser. Gabriel Pensador, lavagem cerebral para encerrar o programa. Tchau, tchau, gente.